Conversamos agora com Valdete Souto Severo, que é juíza do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, professora Valdete Souto Severo. Prazer em falar com a senhora. Boa noite, prazer é meu. Muito bom para mim estar nesse espaço aqui com vocês. Perfeito. E doutora, esta semana o Brasil acordou meio incrédulo com a aprovação dessa MP, que muitos críticos dizem que, se implementada da forma que está, ela remete o trabalho aí à escravidão e também trabalhadores de segunda classe. Eu queria que a senhora trouxesse um panorama para a gente o que de fato representa a aprovação dessa MP 1045 pela Câmara dos Deputados. E é verdade, a MP 1045, na verdade, no início, ela era simples reedição da 936, ou seja, previsão de possibilidade de redução de salário e jornada por acordo individual, suspensão temporária de trabalho e auxílio emergencial. Veja, a MP 1045 já teria cumprido a sua função, porque nós já estamos num momento diferente da crise sanitária do que aquele que vivíamos quando da MP 936, que virou Lei 14.020, e do texto original da 1045. Mas mesmo assim ela foi remetida ao parlamento para ser convertida em lei. E aí é que vem a questão. Quando foi feito o relatório, foram admitidas 407 emendas ao seu texto original. E, além disso, o relator, no último dia, acrescentou mais um programa e mais alterações ao texto. Virou um projeto de lei que hoje tem o nome o número, né? Projeto de Lei 17 de 2021, com mais de 90 artigos, alterando a CLT, o CPC, a Lei dos Juizados Especiais Criminais e Cíveis, a Lei da Justiça Federal, e criando pelo menos 3 programas de trabalho extremamente precarizados. Assim, não é nem falar, é um trabalho com um pouco menos de direitos. Não, são trabalhos sem direito a vínculo de emprego, sem possibilidade de receber o mínimo por mês, equivalente ao salário mínimo, porque são contratações por hora, e aí o sujeito vai receber na linha daquilo que já fala a regra do trabalho intermitente da reforma de 2017, apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. Então, nós vamos ter pessoas recebendo 300, 400 reais por mês, com possibilidade de extensão de jornada. E, além desses 3 programas, que são perversamente destinados aos jovens e às pessoas com mais de 50 anos, ainda há a mudança na jornada dos trabalhadores em minas de subsolo, que não tem nada a ver com a pandemia, a dificuldade, quase o impedimento da atividade dos auditores fiscais, com previsão de dupla visita, dificultando a aplicação das multas administrativas, a possibilidade de extensão das jornadas especiais previstas lá na CLT com um adicional de 20%, não um adicional constitucional de 50%, praticamente a extinção do benefício da gratuidade da justiça para quem realmente é pobre e necessita da justiça do trabalho ou dos juizados especiais, acaba praticamente com a possibilidade de obter a gratuidade da justiça e, para aqueles que obtiverem a gratuidade da justiça, ainda continua impondo, como na legislação trabalhista reformada em 2017, mas agora isso entra também no CPC e nos juizados especiais, que o trabalhador pobre que tenha o benefício também possa ser condenado ao pagamento de custas e de honorários ao advogado da parte contrária. E ainda tem uma previsão da possibilidade de acordo extrajudicial com quitação geral de contrato, que também é uma cláusula de vedação de acesso à justiça. E eu estou falando do que é, digamos, mais emblemático e negativo nesse projeto. Porque, como eu disse, é um projeto de mais de 90 artigos, ou seja, nada de bom para a classe trabalhadora, retirada de direitos que não tem nenhuma relação com a pandemia, que na verdade é o prosseguimento da ideia já original, né, desde o golpe de 2016, que é de acabar com o direito do trabalho e distinguir a justiça do trabalho por inanição, né, destruindo-a por dentro, digamos assim, acabando com as suas regras de proteção. Porque nessas condições o trabalhador não vai ter nem condição de acessar a justiça, né, doutora? Exato. O que já acontece, né, em função da reforma de 2017, que já permite a condenação de trabalhador reconhecidamente pobre ao pagamento de custas, honorários de advogado e honorários de perito, a realidade é de que tem muita gente que já tem medo de ir até a Justiça do Trabalho,
em função dessas regras. E a MP, o texto de conversão da MP 1045, piora ainda mais. Para vocês terem uma ideia, ele diz que a gratuidade só pode ser reconhecida a trabalhadores que se inscrevam em programas sociais do governo e que tenham um atestado dado pelo governo de que são realmente miseráveis. E que mesmo essas pessoas, com esse atestado de miserabilidade, poderão ser condenadas a pagar honorários para o advogado da parte contrária daquilo que receberem no mesmo processo ou em outro. O que numa reclamatória trabalhista significa, por exemplo, que o trabalhador esse, miserável, que conseguir ter essa declaração de miserabilidade, ainda assim, se, por exemplo, ele prova horas extras, mas não consegue provar uma condição insalubre de trabalho e perde o processo em relação ao adicional de insalubridade, ele pode ser condenado a pagar honorários para o advogado da empresa sobre o pedido de pagamento do adicional de insalubridade e ter que pagar isso com aquilo que ele receber de horas extras no processo. Mais ou menos como se ele devolvesse para o agressor da ordem jurídica o seu crédito alimentar. Quer dizer, é uma previsão que não tem relação alguma com a pandemia, eu insisto, e que é extremamente perversa e que não é boa para ninguém. Porque, na verdade, promove com essas regras e com as regras de contratação precária uma redução drástica da renda e da possibilidade de acesso aos direitos. E isso impacta na circulação de riquezas também. Então, não é bom para quem trabalha, mas também não é bom para quem emprega. Sem dúvida. E queria saber qual a avaliação da senhora, doutora, sobre o Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário, Serviço Social Voluntário. Qual que é a avaliação desse tema dentro dessa reforma, se ele não vai enfraquecer a classe? Com certeza. E esse tema não é oriundo de nenhuma emenda apresentada. Ele foi incluído pelo relator, pelo deputado Cristino, num dia antes, no final do dia anterior ao da votação. E é uma aberração jurídica, não tem como chamar de outra maneira. Por quê? Primeiro porque, assim, é um programa de trabalho social voluntário, esse é o título do programa, mas ele é remunerado, o trabalho é remunerado. Então, fala num acordo entre União e municípios que quiserem aderir a essa parceria para a contratação de pessoas de forma inconstitucional, porque o município precisa contratar por concurso público, é o que diz o artigo 37 da Constituição. Mas esse programa diz que o município pode contratar, sem vínculo de emprego, um contrato entre município e aquela pessoa trabalhadora para um trabalho de até 48 horas mensais, recebendo o equivalente ao valor hora do salário mínimo, e essa pessoa não vai ter nenhuma garantia, vai receber um percentual proporcional de férias e 13º só apenas sobre essas horas, e uma remuneração, que eles chamam de contraprestação pecuniária, sobre essas horas. Então, veja, não é voluntário, porque tem remuneração, e atinge diretamente a regra do artigo 37, porque trata-se de uma contratação por administração pública direta, mas sem concurso público e sem nada que justifique. E também direcionado às pessoas entre 18 e 29 anos e às pessoas com mais de 50 anos. Então, há também essa perversidade, porque se sabe que há muita gente desempregada e sem trabalho no Brasil, com mais de 50 anos e com muita dificuldade de conseguir posto de trabalho, e jovens querendo entrar no mercado de trabalho com esse desemprego estrutural, com índice histórico, como nós temos em 2021. E aí vem essa previsão dizendo que é possível essa contratação. Até uma coisa curiosa nessa previsão do projeto do PL 17, que é assim, município e União dividiriam o pagamento desse trabalho. E aí diz lá, bom, a União pode se responsabilizar por até 50% do que for pago mensalmente, até o limite de R$125. Ou seja, a própria previsão legal está cogitando a contratação de pessoas pelos municípios para receberem R$250 por mês. Quer dizer, quem é que sobrevive com R$250? E é por isso que se tem dito que se trata de colocar a classe trabalhadora numa situação análoga de escravo, porque é praticamente receber aquilo que vai permitir uma refeição por dia, e olha lá. Porque hoje, com o custo de vida do jeito que está, sequer uma refeição por dia é possível com o valor de R$250 ao mês.
Agora, doutora, Cria o milagre da multiplicação dos vínculos de emprego. E aí os índices podem melhorar, porque esses 3 programas estão falando em trabalho, e diz o projeto, não é vínculo de emprego, é um outro tipo de contratação. Mas é óbvio que nos índices oficiais essas pessoas passarão a constar como pessoas que estão trabalhando, que não estão em situação de desemprego, quando na verdade elas não estão sequer conseguindo subsistir. Agora, doutora, no primeiro momento da reforma trabalhista, foi propagandeado que de fato ia gerar muitos empregos. E aí nós vimos uma realidade com mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, isso sem contar os desalentados. E aí vem essa mini reforma que precariza ainda mais a classe trabalhadora. Doutora, há alguma forma juridicamente de questionar isso no Supremo Tribunal Federal? Porque é retrocesso em cima de retrocesso, e como a senhora bem falou, que remete à escravidão. É possível questionar tudo isso? Sem dúvida é possível, mas observe, a própria reforma, chamada reforma trabalhista, né, a alteração legislativa que tivemos em 2017 foi objeto de várias ações diretas de inconstitucionalidade junto ao STF. Essa questão da gratuidade da justiça, que eu mencionei antes, por exemplo, foi objeto da ADI 5766. Mas essa ação não foi julgada até hoje. Tem 2 votos nela, um do ministro Barroso, dizendo que as regras incluídas na CLT não afrontam a Constituição da República, e outra do ministro Fachin dizendo que afrontam. E pedido de vista do ministro Fux não foi nunca mais incluído em pauta, o que inclusive gera esse efeito de medo de ir até a Justiça do Trabalho. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o texto de conversão da MP 1045, esse PL 17, está recheado de inconvencionalidades, ou seja, de regras que não resistem a um exame à luz das convenções da OIT, de inconstitucionalidades, de ilegalidades. Eu dei 2 exemplos aqui, né? Contratação por município sem concurso público e previsão de um adicional de horas extras de 20%, cuja inconstitucionalidade é literal e flagrante. Mas isso não nos garante que o Poder Judiciário dará uma resposta que afaste essa lei realmente de ser aplicada, porque em relação à Lei 13.467 de 2017, essa resposta, em larga medida, não veio até hoje. O STF declarou inconstitucional a regra que dizia que gestante e lactante, para ser afastada de um trabalho nocivo à saúde, teria que levar ao empregador um atestado médico comprovando que aquele trabalho lhe causaria prejuízo. Nesse sentido, houve uma declaração de inconstitucionalidade do STF, mas outras questões importantíssimas, como essa da gratuidade, até hoje não foram examinadas. E não é só essa, tem várias outras que não foram examinadas. Então, e nós temos recentemente também a decisão do STF na ADI 6363, em que ele diz que essa previsão, que está também no projeto de conversão, da possibilidade de reduzir salário através de acordo individual, é constitucional. Quando a Constituição diz literalmente que há um direito fundamental dos trabalhadores à irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Então, com tudo isso eu quero dizer que, embora haja a possibilidade de uma correção futura através de medidas judiciais, é muito arriscado que se faça isso num momento como esse que nós estamos vivendo, em que há um alinhamento dos poderes da República nessa ideia de desmanchar os direitos sociais de quem vive do trabalho. Seria, portanto, muito melhor, e é nesse sentido que eu acho que é muito importante que a gente fale nesse assunto, que o Senado da República, coerente com aquilo que já fez, porque essa mesma tentativa de incluir o que antes tu chamaste de jabutis, né, textos estranhos a um projeto de conversão de medida provisória e parte de textos que estão agora nesse PL 17, essa mesma tentativa foi feita no projeto de conversão da MP 927, elas estavam no texto da MP 905, que caducou, estavam no texto de conversão da 927, que foi derrubado, e estavam no texto de conversão da 936, que foi derrubado no Senado da República. Então, a melhor saída seria que o Senado da República, coerente com aquilo que fez por ocasião da MP 936, também agora retirasse do projeto de conversão todas as matérias que são estranhas à MP 1045 e, de preferência, que sequer a colocasse em votação. Porque eu insisto, essa ideia de redução de salário e redução de jornada, se era possível argumentar sobre a necessidade disso no período mais agudo da pandemia, essa necessidade já está passando.
Quer dizer, torna-se inclusive anacrônico querer transformar em lei uma medida provisória que já vigeu durante o tempo que deveria e que pode muito bem caducar sem nenhum prejuízo à classe trabalhadora. Então, se trata realmente de enfrentar a crise sanitária, o melhor seria que o Senado da República não votasse a MP 1045 e não ajudasse a promover mais essa agressão à classe trabalhadora, o que na Câmara dos Deputados, infelizmente, não aconteceu. Ao contrário, entrou em votação na terça foi votado em regime de urgência, quarta e quinta já votaram os destaques, rejeitaram todos os destaques e o projeto já está pronto para ir para o Senado. E com isso quero agradecer demais, infelizmente o nosso tempo se esgotou, doutora, mas quero agradecer demais a participação da doutora Valdete Souto Severo, juíza do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e professora de Direito do Trabalho da Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, esse espaço é sempre muito importante, o trabalho de vocês é fundamental, então eu que sou muito grata por ter esse espaço e poder dialogar um tema tão relevante, e só vou aproveitar para pedir que todo mundo que está nos assistindo, que converse com o senador ou senadora em que votou, que mande e-mail, que enfim, de algum modo faça contato e se manifeste contra esse projeto SPL 17, porque realmente não há nenhuma necessidade, né, no momento em que já tem pessoas procurando comida no lixo, tanta gente desempregada, tanta gente sem moradia, que mais essa agressão aos direitos de quem vive do trabalho seja promovida pelo parlamento. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, doutora.